Boa noite, galera. Para quem não me conhece, sou Daniel Duarte, líder da Rede DIF, líder do Ministério de Jovens, Crianças, Adolescentes, Juniores da nossa igreja. E hoje eu estou aqui como o apresentador do História de Fé, mais uma vez com vocês, mais uma história, mais instruções de Deus. Então, pega a visão que hoje tem unção, galera. Vamos lá. Eu estou aqui com minha co-apresentadora, Vânia Nogueira. Oi, pessoal. Eu sou a Vânia, ministra de louvor do Ministério de Arte da Batista Memorial Jardim Primavera. E hoje eu e o Dani estamos aqui para mais um História de Fé. Trazendo a memória que tu está em esperança. Está aqui comigo, meu mentor, me consagrou, pastor Adilson. Para a gente é uma honra tê-lo aqui e relembrarmos essa história, onde começou, o que nos uniu, e uma trajetória assim, muito bacana, e você vai aprender coisas poderosas aí para a tua vida. Fica ligado. Boa noite, galera. É um negócio assim diferente para mim, e estou aqui realmente segurando as mãos, né? Mas eu tenho certeza que será um sucesso. A experiência do Daniel, a experiência da sua co-apresentadora, do pastor Orlando e dessa galera que está ali gravando, com certeza é muito boa. Eu estou muito alegre de estar aqui. Amém. Então hoje a gente vai aproveitar que estamos dois pastores e vamos dar a oportunidade de começar mais uma história de fé no caminho correto, que é o caminho do Senhor Jesus Cristo. E como vocês sabem, a gente começa com uma oração. Então, pastor Adilson, tem as honras. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nas dependências da Igreja Batista Memorial de Jardim Primavera, juntamente, Senhor Deus, com esses jovens que são líderes daqui da igreja e que a cada momento têm apresentado algo diferente, Senhor Deus, para propagação do Evangelho, propagação de uma história de fé. Muito obrigado pela existência desses jovens, do pastor Orlando, da sua família e a família de cada um aqui, e aqueles que estão nos ouvindo também, que sejam abençoados. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então nós vamos começar com o que todos querem saber, né? Quem é o pastor Adilson Porto? Cara, é uma pergunta difícil. Quem é o pastor Adilson Porto? Eu sou um cara feliz. Por algumas razões, eu sou muito feliz. Amém. Né? Eu posso dizer que sou feliz porque quando eu era criança, aceitei Jesus Cristo como Salvador, na idade de 11 anos. Hoje só tenho 73 anos. Então, sou muito feliz, casado, e bem casado com a Sônia Porto. 4 filhos, o Whindersson, Sani, Cindy e o Willey. Todos eles, Porto. Então, esse é o Adilson. O Adilson que gosta de estar na igreja, um Adilson que não perde escola bíblica dominical, mesmo depois de velho, um Adilson que gosta de estar junto da juventude, um Adilson que gosta de trabalhar, um Adilson que gosta de dinheiro, acho que é mais ou menos isso também. Tá bom? Esse é o Adilson. Amém. E quando é que Jesus entrou na história do Adilson Porto? A sua família já era cristã? Já existia uma história familiar? Como é que era? A minha mãe, de berço, já era cristã, né? E casou com meu pai não cristão. Vieram morar no Rio de Janeiro. Então, eu nasci num lar onde a mamãe era uma crente. Hoje, com 94 anos de idade, a Irene Porto, ela continua evangelizando aos 94 anos. E ela, para mim, é um exemplo. Eu fui batizado aos 11 anos de idade pelo pastor Nemésio Fernandes de Carvalho, já de saudosa memória. Sim. Ali na primeira igreja batista em Duque de Caxias. Então, ali eu caminhei no Evangelho. Então, ali que Jesus entrou na minha vida aos 11 anos. Mas, contudo, todavia, aos 24, eu me converti verdadeiramente. Quando uma mulher, a irmã Tabita, diretora do Seminário Batista Betel, no Rio de Janeiro, Marcou a vida de muitas pessoas. ela pregou Mateus 6, 24, o versículo da minha conversão.
e ela pregou assim: não deveis servir a dois senhores. E eu quero só dizer para vocês que eu era líder na igreja. Eu era ativo na igreja. Mas aquele versículo fez eu ver que Jesus Cristo era muito mais importante para mim, de uma maneira muito especial, se eu entregasse minha vida nas mãos dele. Eu tinha 24 anos, foi quando se deu a minha conversão, assim, genuína. Genuína. Hoje as pessoas dizem, eu tive uma renovação com Cristo Jesus. Não, eu tive uma conversão genuína. Entregou o coração. Aí deixei ele tomar conta da minha vida. Né? O coração é até uma forma poética de falar, né? Sim. Deixe entrar no seu coração. Deixe ele entrar logo na vida e acabou. Eu não tenho dúvida que vai ser diferente. Para mim foi assim e para muitos que eu conheço. Muitos. Tá? Depois que entregaram a vida completamente nas mãos de Jesus, correu para a galera porque a vitória era na certa. Amém. Aí o Amém. senhor era líder, mas ainda não era pastor. Não era pastor. Aí como é que se deu? E aí foi alguns anos, né? Então eu me converti aos 24 anos de idade. Participava da Igreja Batista. Minha vida foi assim. Primeira Igreja Batista em Caxias, fui batizado. Aí depois, como adolescente ainda, eu fui para a Igreja Batista Parque Lafayette, pastor João Batista Paulo Guedes, né, onde minha mãe foi ser membro, porque ficava mais perto da minha casa, e meu pai gostava de ir lá. Uhum. Então, minha mãe inteligente fez o quê? Sabe. Foi para lá, e lá se deu a conversão do meu pai. Depois de 25 anos de casado, eu já tinha 27 anos quando meu pai se converteu. E depois ele foi bênção total, né? Graças a Deus. Então, aí depois eu vim para vim para a Vila Leopoldina, porque eu me casei e fui morar no bairro Doutor Laureano, pertinho da igreja. E sendo pertinho da igreja facilitou para minha esposa, não crente, começar a frequentar Vila Leopoldina, até que se deu a conversão dela também. Já com o Whindersson pequenininho no braço, ela ali se converte e se torna a primeira secretária da igreja por alguns anos. Então, aí fiz a conversão, aí depois eu fui sentindo o chamado de Deus, né? As pessoas me convidavam para pregar. Você gostava de pregar? Gostava de pregar. Engraçado que no início, quando as pessoas me convidavam para pregar, eu levava alguém para pregar no meu lugar. Podcast é para falar a verdade. Sim. Não é história de fé? Sim. Pela fé, as pessoas me convidavam. Pela fé, eu convidava Uma outra outra pessoa. pessoa para junto comigo. E dava certo? Sempre deu certo. E a primeira vez que eu fui pregar mesmo assim foi na Igreja Batista do pastor Naborro Joaquim, Poço de Jacó. Porto de Jacó. Eu vou contar a história verdadeira, gente. Parece brincadeira. Eu peguei o sermão, eu estudei, porque eu tinha visto o sermão do pastor Jali, tópico 1, 2, 3, eu li, falei, deve ser por aqui. Então eu preparei todo o sermão, todo ali bonitinho, estudava, ficava na frente do espelho, aquelas coisas assim, com 25 para 26 anos, ficava na frente do espelho falando para ver se me agradava, e fui pregar, e o pastor Nabor falou assim, olha, agora a palavra está com o irmão Adilson, membro da igreja de Vila Leopoldina, que vai estar pregando. Eu procurei o esboço da mensagem. Cadê? Procurei. Enquanto ele falava para me apresentar, eu rodava, eu olhava. Cadê o esboço? Não achei o esboço. Aí eu abri a Bíblia do Salmo 23 e trouxe a mensagem que na porta o pastor Nabor falou assim, poxa, você estudou muito essa... Eu não sei se ele estava de brincadeira comigo. Eu sei que ele me convidou outras vezes para pregar. Aí eu tomei cuidado de não perder mais o esforço. Essas histórias, né? Eu lembro da Leopoldina, a primeira vez que eu preguei, uma menina foi comigo assim, uma jovem, eu vi uma mensagem muito ruim à tarde, quero ver quem vai pregar à noite. Era eu.
que ia pregar à noite. São 5 minutos, ela deu a caminhada de desprezo, assim, a tua foi elogiada, né? Não vai dar nada. A primeira vez que eu preguei, a galera talvez não conheça, vou conhecer agora. Foi, né, no Congresso da Embaixada do Rei. Tinha as competições. Eu nunca fui pro futebol, mas amigo sabe. Nunca fui muito bom no futebol, né? Eu era bom em xadrez, dama e pregação. E eu fui campeão, né? Campeão no Anverso, campeão na Embaixada, nas competições que tinham de pregador evangélico. Foi a primeira vez que eu preguei. Aí, antigamente, hoje em dia, você abre o Google, tem tudo. Antigamente, meu pai tinha uma Bíblia, que era a Bíblia de referências, né? Tinha. Então, não, era grande com todas as referências. Fala, amor. Aí você ia na palavra, ele te dava todos os versículos com amor. Te dava trabalho, te dava... Concordância bíblica. Né? Tinha Era concordância uma Bíblia, grandona. Era um livro, era uma Bíblia, né? Nessa Era um livro época, grandão. E eu estudei, e eu fui lá e falei o que eu tinha que falar ali, que Deus tinha me dado, e eu percebi, cara, não, que eu sou ganhava, né? E isso me marcou. A embaixada marcou a sua vida também? Como é que foi isso? Quando o jovem chegou a ser embaixador? Eu fui embaixador do Rei na primeira igreja batista em Duque de Caxias. Eu fui embaixador do Rei. Eu estudava arauto, escudeiro, cavaleiro, né? E aí depois eu fui para Parque Lafayette, já fui numa idade que já não devia estar mais na embaixada. Era juventude. Era juventude. Mas na juventude, na verdade, eu não me envolvi muito, não. Eu me envolvi no trabalho de embaixador do Rei quando eu vim para Vila Leopoldina, porque os líderes anteriores tinham saído, e parece que o último foi Mardoqueu, agora pastor. Pai da agora, Marta não, Salles. exatamente. Seu Mardoqueu. É o único homem que eu considero mais do que eu. É o pastor Mardoqueu. Aí ele saiu, não sei se foi já pastorear, e os garotos ficaram abandonados na igreja. Abandonado na igreja, e eu sempre gostei de brincar, futebol, então sempre fui apaixonado. Comecei a chamar aqueles garotos. E chegamos a ser a segunda maior embaixada do estado do Rio de Janeiro, só perdendo para uma embaixada só no estado. Tá? Não, no Brasil. E a Uma embaixada das da Vila maiores. Leopoldina Vila leva o Leopoldina. nome, né? Tem Da, o nome do pastor até Jali hoje, Chaves. né? Ainda tem o mesmo nome. Pastor Jali Embaixada Chaves de Jali Menezes. Chaves de Menezes. E essa embaixada, ali foi o meu chamado do meu ministério, a quero acreditar, pelo trabalho que andei fazendo junto com os garotos. Os garotos tinham um apreço muito grande por mim, eu tinha o apoio da minha esposa. Eu lembro uma vez, nós fomos fazer um acampamento. Então, só para você ter ideia, os embaixadores se reuniram e vinham lá para casa, minha esposa fazia pastel, fazia tudo, marcando um acampamento num sítio do pastor Jalilo, lá em Xerém. Uau. Fomos para lá. Tinha um riozinho, um frio, todo mundo. Deus falou para minha esposa que estava todo mundo com fome lá, porque o cozinheiro era eu. E eu não sei. Vocês são meus, o negócio é sério. Eu não sei fazer comida. Era uma aventura, então, né? Era. Ir para o acampamento de embaixada com o pastor Adilson, cozinheiro, era uma Fazer aventura. macarrão. Só que eu não tirei a água do macarrão, deixei cozinhar tudo junto. Quando jogava na parede, colava, ninguém comia. Aí minha esposa chegou assim por volta do sábado, foi sexta-noite, sábado por volta de meio-dia, ela chegou lá com um panelão, ó, negócio grande assim, com sopa e um saco de pão. E o primeiro garoto que ela viu foi o Whindersson, meu filho primogênito, ele não gosta, fala que é o mais velho, meu filho primogênito, com 7 para 8 anos, tá? De shortinho verde, todo arrepiado de frio, tinha acabado de sair do Rio. E minha esposa levou aquilo ali. Então, eu tinha uma esposa que sempre me ajudou. Não só como os embaixadores do Rei, mas depois no ministério. Uma benção. Uma- Isso é uma benção. Aí você sempre foi apaixonado, né? Eu tô lembrando aqui do Laurinho, né, que foi embaixador com a gente, depois se envolveu num mundo muito tenebroso, né, das trevas. Mas peraí, Foi pastor lá. Rolando foi seu embaixador do rei? Ele não chegou a ser muito. Um pouquinho. Foi naquela Mas, uma fase.
quando eu estava já deixando, né, que eu vim morar em Jardim Primavera, e já ficava difícil, porque eu morava ali perto da igreja. Eu era 6 meses, no máximo um ano, que entrou o Natanael. Mas eu cheguei a ser seu embaixador. Entendeu? Eu cheguei por lá naquele poço do lado do pé. Do pé. Na sua casa, não tinha o pé de jabuticaba, o Isso. poço. Isso. Você levava a gente ali, quase frente àquela igreja aqui, metodista. Então ele era. Eu cheguei na sua casa ali, mas foi logo no início, né? Nessa experiência de embaixada. Eu lembro que minha mãe estava doente, estava internada, e pedi você, que era meu líder de embaixada, para orar por mim. Pergunta que você me fez para orar por mim: você é dizimista? Cara, Eu já com 14 anos era dizimista, então fica tranquilo que Deus vai curar a sua mãe. Você não lembra disso, mas... essa pergunta de dizimista, eu quero acreditar que eu tenha feito mesmo. Eu quero que não quer dizer que Deus não vai abençoar aqueles que não são dizimistas. Hoje, a minha experiência talvez seja um pouquinho outra, porque o amor de Deus suplanta qualquer parte ineficiente da sua vida cristã. Mas se você for dizimista, agradará muito mais o Mas o coração de Senhor, Deus. Sim. E aquele que não é, aproveita para ser. Pra ser. Começa agora. Então, experiências como essa do Laurinho, né, que você ia lá, buscava de novo para Jesus. E são muitas histórias, né, de meninos que você pôde alcançar e que a gente vai encontrar lá no céu, mesmo alguns que em algum momento tenham sido ceifados aí tão novo, mas que você contribui para a salvação deles. Eu trabalho com embaixadores do rei. Infelizmente, tem diminuído bastante. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo um pastor, um membro de uma igreja, um líder que faz trabalho com os adolescentes. Hoje eu sou ovelha de um ex-embaixador. Hoje eu sou ovelha do pastor Arthur Geraldo Belmonte. Eu sou ovelha dele, que foi meu embaixador. Ele, quando eu visitei a igreja dele o ano passado pela primeira vez, ele, pastor Adilson Porto, eu quero falar para os irmãos que esse pastor, que na época não era pastor, foi o primeiro iogurte que eu tomei, foi ele que me deu. Olha, Primeiro iogurte, porque minha família era muito, muito pobrezinha e não podia comprar. Foi ele que me deu. olha. Então, essas coisas marcam. Quando eu passava eu tinha uma Fiat 147. Quando eu passava com aquela Fiat, que os meninos estavam jogando bola na rua, no horário que já tinha que se preparando para ir para a igreja, para a embaixada, eles saíam correndo e as histórias da mãe eram um negócio interessante. Quando ele chegava em casa correndo para tomar banho, botar roupa e sair correndo, deve ter visto o Adilson por aí. Era melhor ver a assombração do que ver o Adilson, né? Eles No horário do culto, né? obedeciam mais nesse sentido do que a própria mãe. É interessante A influência do a líder. influência do líder. Né? Mas nós saímos, só para encerrar essa parte dos embaixadores do rei, um congresso dos embaixadores do rei, eu coloquei 21 meninos dentro de uma Fiat. Aí, Dani, te barrou. Dani, vai ter que quebrar esse recorde. Vai ter que quebrar esse recorde. 21 meninos dentro de um... Quando chegamos na igreja, de primeira igreja Batista em Belco Roxo, eu fui por dentro do lote 15, aí quando chegou lá, tinha que contar quantos estávamos trazendo, não era no carro, né? Em qualquer maneira. Uhum. Aí desceu 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11. Aí começou a aglomerar gente para saber como é que saía a gente ali dentro do carro. Aí você que não sabe qual é o Fiat 147, entra na internet e procura lá o modelo 147, que você vai entender a loucura que é 21 meninos dentro de um Fiat 147. Uma loucura santa, né, A pastor? minha esposa, gente, não fala de embaixadores do rei, porque senão o podcast vai ser só para os embaixadores. Fomos jogar bola num campo em Gramacho contra a embaixada do irmão Lino Reginaldo, já de saudosa memória, um grande líder. E chegou lá um garoto lá, um menino daquele, maiorzinho,
estava com um problema neurológico. Eu tenho um problema neurológico lá e cismou de brigar com um dos meninos meus. Eu parei o jogo e saí fora e viemos embora. Quando chegamos ali próximo do Jacatirão, olhando para trás, o cara vinha correndo com um pedaço de pau na mão para bater nos meus meninos. Nós corremos. Do Jacatirão até o bairro Doutor Laureano, onde eu morava. Correndo muito. Correndo até chegar em casa, tinha jogar lá. E a Sônia, o que houve? Fecha o portão que tá vendo um maluco atrás. Você está falando de várias histórias aí, mas um ponto muito importante é que a sua esposa te apoiava. O quão importante você acha hoje, assim, para nós jovens, essa escolha de quem vai casar, com quem vai casar? Porque o senhor falou de várias loucuras, mas em todas elas, sua esposa estava ali te ajudando, te apoiando. Hoje, eu passei na casa do meu irmão, para aqui perto. O meu irmão, conversando, falou assim: a sua esposa é muito sábia. Mesma coisa que dá pouco o rapaz ali falou que sua esposa é muito sábia. Eu falei, é mesmo. A minha esposa tem uma sabedoria muito grande. O temperamento dela é forte. O meu temperamento é mais de... Eu tenho um temperamento forte, mas controlado. Eu consigo me controlar, mesmo que se eu levar um tapa na cara, eu consigo me controlar. A minha esposa possivelmente não, então por isso eu nunca levantei a mão. Tá bom? Então, mas é muito importante a companhia. Em determinada idade, é muito bom a companhia dos pais. Muito bom. Mas depois os pais precisam entender que os filhos precisam levantar voo. E a primeira coisa que os filhos vão fazer é olhar o que eles aprenderam. Alguns colocam em prática na íntegra o que aprenderam em casa. E outros não conseguem colocar em prática. A importância da escolha da esposa, da futura esposa, é prioridade no sucesso espiritual, sentimental, emocional e financeiro. A minha esposa, ela é educadora e eu sou empreendedor. Não quer dizer que eu seja mal educado, não, tá? Ela, com 52 anos de casamento, ela vem me educando, não é verdade? Com certeza. E ela é educadora. Qualquer coisa para ela é a parte da educação. Tá? Eu até tentei montar um curso, um EAD. Cheguei até a comprar uma franquia de um EAD, achando que eu poderia, mas depois vi que não era a minha área, saí fora. Eu prefiro uma outra área do empreendedorismo. Mas escolher a esposa certa é vida espiritual, é vida sentimental, vida emocional e vida financeira. Você pegar uma menina, no sentido de casar com uma mulher que seja gastadeira, só está interessado no cartão de crédito quanto mais alto, não vai levar você a lugar nenhum. É bom crescer os dois juntos, como foi o caso eu e da minha esposa. Vocês tinham o que na vida? Quem era o Edson Porto quando a esposa dele entrou na vida? Não posso nem falar, mas posso. Na verdade, tem algumas histórias. Uma delas eu posso contar com facilidade. Vamos lá. A Sônia pegava um ônibus no Doutor Laureano, ali em Caxias, perto da estação em Duque de Caxias, aquela escadaria, e ela pegava o ônibus em frente a uma farmácia que tinha um ponto de ônibus ali. Tá? E eu, descendo a escada, eu vi que era ela. Aí eu fiz o seguinte, eu corri em direção a ela, tá? E eu estava com a marmita debaixo do braço. Eu corri, vi um ônibus, eu tentei sair fora, a marmita caiu e o ônibus passou por cima. Passou por cima da marmita. E ela lá de fora, assim, olhando, rindo para minha cara. E não foi a última marmita da minha vida. E marmita, antigamente,
era de alumínio. Sim, É verdade. sim. Vocês entendem que é marmita, é aquela brilhosa. Verdinha, Entendeu? Que a gordura agarrava ali, que era até difícil de tirar. Entendeu? Então era uma vida assim, financeiramente sem nada, vamos dizer assim. Financeiramente sem nada. Tá? Sem nada. É só para vocês pensarem, eu comprei o móvel de quarto em 24 meses na Ultralark da Pé, que era a empresa daquela época. É como fosse hoje uma Casa Bahia, É. em 24 meses. Nós não tínhamos televisão, depois compramos televisão na liquidação da Ultralar, e fomos lá comprar uma televisão preto e branco Advance. Não é? Nós não tínhamos enceradeira elétrica, a gente tinha escovão para encerar o chão, Sim. que era de cimento. Vermelhão. Vermelhão. E quando era minha tarefa de fazer, eu tirava os móveis de dentro de casa para fazer tudo isso. E depois ela falou, pode tirar os móveis, não, porque vai estragar os móveis. Tira, coloca, vai estragar. E veio a enchente. A primeira enchente entrou água na geladeira, entrou água tudo, e os vizinhos foram lá ajudar. Uma coisa, mas hoje, graças a Deus, se enchente chega lá, já morreu a metade do Rio de Janeiro. Subiu de nível, né? Subiu de nível, pro sétimo andar. Bem. Cresceram juntos, então. Crescemos juntos. Ela não tinha nada, eu nada tinha. Tá? E trabalhamos juntos, eu sempre fui empreendedor. Eu lembro do primeiro bazar que eu montei com ela, e nós decidimos não trabalhar os domingos. Não abrir os domingos. Aí o meu sócio, Walter Massai, e eu disse, Sim, irmão Walter não Marçal. posso deixar de falar, não é verdade? Que era o nosso sócio. E decidimos não trabalhar os domingos. Aí alguém falou, vocês vão perder dinheiro. Eu falei, se perder dinheiro, Deus de alguma maneira vai suprir. Vocês podem acreditar que no sábado tinha um movimento legal, muito maior do que tinha antes. E na segunda-feira, quem não comprou no domingo, comprava na segunda-feira. E no final do mês ficou legal, não precisamos mais abrir. Vocês entendem isso? Como é que é bom? É igual ter uma padaria e não vender cigarro e não vender cerveja. Essa é a minha experiência. Quando alguém disse, você não vai a lugar nenhum. Eu falei, vou sim, porque Deus está junto. Não vendia cigarro e não vendia cerveja e era a padaria mais procurada do bairro. Mas quando é que você se sentiu chamado assim para o pastoreio? Como é que essa história começou aí de ministério na tua vida? Na verdade, começou no trabalho dos embaixadores do rei, no trabalho da liderança dos homens batistas caxienses. Cheguei a ser líder da presidente dos homens, né, com essa responsabilidade de pregar. E o Jali, o pastor Jali, tem muito a ver com essa história, porque ele sempre foi um pastor fora da curva, sabe? Sim. Fora da curva. Ele era dedicado, ele era amigo, não é? Quando todo mundo estava te metendo mal, ele te pegava pelo braço assim, chamava a sua atenção no pé do ouvido, doía mais do que qualquer bronca. Então, Mas o exemplo, ficava, né? mas o exemplo do pastor Jalir é que me levou a querer estudar mais. Primeiro, eu fui estudar. Quando eu estava fazendo o seminário, ele começou a me usar um pouco mais, quando eu comecei a fazer. Então, ali, no primeiro ano do seminário, finalzinho do primeiro ano, tá, eu senti o desejo de ser pastor. Tá? E minha esposa falou assim, se Deus está falando do seu coração, vai. Vai. E ali, o segundo ano, já no segundo ano, mudou o pastor. Esse é o pastor Jerônimo Nunes Patrício. Aí eu fui ordenado. Eu tinha terminado o segundo ano, ia para o terceiro ano. Aí eu fui ordenado pastor da Igreja Batista Central em Xerém. Mas terminei o seminário. Quero deixar isso bem claro. Eu terminei. Fiz o terceiro ano, fiz o quarto ano. Aí depois fui fazer uma pós-graduação no Seminário Batista do fez Brasil. seminário onde? Betel. Não é Betel. Seminário Unidos, em Duque de Caxias. Onde o pastor Jalir era o diretor. Era o diretor. Lá no Cruzeiro, né? Lá do Cruzeiro do Sul. Mas interessante, né? Você foi convidado para ser pastor,
Ainda seminarista. ainda seminarista. E eu disse não, eu não queria. Eu não queria. Aí o pastor Norival Franco disse, por quê? Tem alguma coisa que impede que você seja pastor? Eu não tinha nada que impedia. Mas tá bom, então vai em frente, se é por isso. E olha, e quando meu nome foi apresentado a primeira vez, foi na Ordem dos Pastores, não lembro a data, em Caxias, eu fui barrado. O pastor Josué Félix da Hora falou assim, eu sou contra, e se tivesse um contra, não poderia, eu sou contra, porque ele não fez ainda psicologia pastoral. Aí a Seu maioria seminário foi, não oferecia. não oferecia, Não oferecia. não oferecia. Aí o que aconteceu? 11 pastores foram favoráveis, 11 contra e 10 a favor. Aí o meu pastor Dorival Franco disse, não, eu tenho os 10 que são a seu favor, nós vamos ordenar você os 10. Eu falei assim, eu não quero. Se tiver contrário, é normal, mas dessa maneira eu não quero. Isso foi aproximadamente março de 1985. 85, 86. Aí, no final do ano, teve outra reunião em Parque Fluminense. Aí teve outra reunião e o meu pastor levou o nome novamente. Novamente. E ali eu fui aprovado. Acho que ali o pastor Josué Félix da Hora não estava presente. Quem era o seu pastor? Dorival Franco. Né? Lorival Franco. Dorival. Mas como é que você chegou lá no Lorival? Lorival, você foi ovelha do Lorival Franco aonde? Como é que foi Mantiqueira, na primeira de Mantiqueira? Como é que foi a história? Eu era de Vila Leopoldina, mas eu estava procurando outra igreja. Na época, eu era líder de um partido político em Duque de Caxias, sairia candidato naquele ano, e lembro que minha esposa falou, se você for candidato, eu te deixo, eu não quero, porque meu pai já teve muita experiência, e eu não quero passar por essa experiência com você. Aí eu falei, então não vou sair candidato. 2 anos depois, teve outra eleição, eu falei, agora eu vou sair candidato. Foi quando veio o convite do Norival Franco para eu pregar numa igreja. E na época eu falei para minha esposa, eu vou sair candidato, se você quiser me deixar. Ela falou, não, eu só vou orar. Ih, aí deu ruim pra você. Aí deu ruim. Quer dizer, na verdade deu bom, né? Deu ruim no bom sentido, né? Aí é interessante que ela falou isso, não falou mais. Né? Aí o pastor Norival Franco, naquela semana, me convidou para pregar na central de Xerém, que ele tinha assumido lá. Aí fui lá pregar. Nunca mais saí de lá. Eu amei a igreja central de Xerém. Fiquei lá 2 anos, ou seja, dia 14 de março de 1987 eu fui ordenado, né, no segundo ano para o terceiro ano do seminário, tá? E assumi a igreja central de Xerém. Fiquei lá 2 anos, aí depois aprove a Deus, eu acho que foi muito, muito pouco tempo que eu fiquei ali, mas Deus sabe todas as coisas, eu fui pastorear a Igreja Batista Betel. E eu sempre, Xerém. Em Xerém. E eu gosto de dizer que a Igreja Batista Betel foi a igreja que me ensinou a amar. Foi a igreja que me ensinou a amar. Foi a Igreja Batista Betel. Quanto tempo o pastor pastoreou lá? 9 anos e meio. 9 anos e meio eu pastorei lá. Depois eu vim para Pauliceia, que foi outra história diferenciada. Mas logo aí você chegou ali em Betel e como é que surgiu o encontro de casais? Como é que foi essa história ali em Betel? 1989 eu assumi lá, 1990 eu fui convidado pelo irmão, eu vou lembrar o nome daqui a pouco, fui convidado e eu fui fazer encontros de casais, mas eu falei, eu não preciso, eu estou bem com a minha esposa, ir para encontro de casais para quê?
Para que eu vou para encontro de casais? Não precisa. É a fala de muitas pessoas, É né? a fala de muitas pessoas. Você matou a pau agora. É a fala de muitas. Vem falar para quê? Eu me deu tão bem. Aí eu fui. O encontro. Falei, tá bom, eu vou. Ele falou, "Não, coloque em prática na sua igreja, quem sabe? Aí peguei uma prancheta. E a recepção da igreja, foi anotando tudo, anotando tudo. Aí, quando chegamos no local lá, naquele sítio maravilhoso, aí fomos anotando, anotando. Naquela época o sítio era 5 estrelas. 5 estrelas. Até muito mais esse momento. É, muito mais. Era um sítio, né? Quem é de encontro de casais sabe como é que era o sítio de antigamente. Esse sítio de hoje aí não chega nem aos pés. Aí eu fui, comecei a anotar, aí veio a primeira palestra. Eu falei, meu Deus, eu achava que amava a minha esposa 100%. Eu tenho que aprender muito. Peguei a prancheta, coloquei do lado e não anotei mais nada. Aí, a primeira, a segunda, aquelas coisas todas que vão acontecendo. Comi muito arroz, aquelas coisas que vão acontecendo. E foi uma coisa abençoada, porque a Igreja Batista Betel é uma igreja pequena. A igreja é pequena. Uma igreja que, aos olhos humanos, não teria condições de realizar o ministério de encontro de casais. Não teria condições. Mas no final daquele ano de 1990, nós realizamos o primeiro encontro de casais com Cristo, promovido pela Igreja Batista Betel de Xerém. Chega até a emocionar, sabe? Eu fui no quarto encontro, quer dizer, você fazia 2 encontros por ano, não era isso? Eu cheguei, nossa história começou, se entrelaçou, 2 anos que você estava em Betel. Então eu fui um jovem e cheguei no seu ministério, quando você estava no início do ministério, você tinha 2 anos lá na Central, 2 anos ali na Betel, e aí que eu cheguei, que a gente começou a caminhar junto aí. Fala um pouquinho aí, como é que é essa experiência de encontro de casais, como é que isso marcou a tua vida e a vida de tantas pessoas que passou pelo encontro, né? Porque o encontro de Betel é uma marca, você conseguiu unir pessoas, líderes, pastores, além das fronteiras do corpo de membresia da Betel. Como a Betel era igreja pequena, liderança boa, mas pequena em termos de números, nós tivemos a ajuda da Igreja Presbiteriana, Monte Oreb, nos ajudou muito. Aprendi tudo o que eu sei de encontro de casais, eu aprendi com eles. Deus foi formatando muitas coisas, mas eu aprendi com eles. E uma coisa eu posso dizer com tranquilidade: muitos casais chegavam lá com problemas seríssimos e saía de lá com o problema solucionado. Amém. Porque o encontro de casais era... Esse é o grande segredo. Encontro de casais com Cristo. O trabalho era feito sem muito apelo, aquele negócio, tem que aceitar Jesus. Não, tinha um encerramento. E durante todo aquele período, as pessoas participavam, aprendiam, via onde eles estavam errando e sabiam, pelas palestras, como eles podiam consertar. Aí, no final de tudo, eles aprendiam que, para ver qualquer conserto, tem que começar consertando a si mesmo, ao receber Jesus Cristo como Senhor. Esse é o grande segredo. Quer acertar no seu casamento? Se conserte. Tem alguma experiência marcante, pastor, desse período de encontro de casais? Algumas. Se a minha esposa estivesse aqui, a cabeça dela é melhor, lembraria de muito mais. Mas teve um encontro. E durante um período da tarde de sábado, eu fiquei muito. Eu não conseguia falar. Eu perdi a voz completamente. Porque foi uma batalha muito grande. Tinha um casal que fazia parte de um outro grupo religioso. E isso trouxe algumas dificuldades. Eu fiquei mudo, foi quando a minha esposa assumiu toda a liderança do falar. Né?
toda a liderança do falar, e eu não conseguia, fiquei mudo. Né? E eu vi como as pessoas que trabalham no encontro são unidas. Todo mundo chegando para mim, me dando chazinho, orando pela minha garganta, orando por tudo. Eu falei, pode orar à vontade, oração é o poder do milagre, não é isso? Não é verdade? Eu comecei, e aquele casal, que trouxe essa sensação toda difícil, entendeu que a solução para a vida deles era Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Amém. E na semana seguinte, eu mais uns 3 ou 4 irmãos fomos até onde ele morava. E ali, ele, com as próprias mãos, tirava tudo aquilo que impedia a ele de ter um relacionamento com Deus. Jesus. Gostaria até, quem sabe, de revê-lo. O nome dele é Pedro. A esposa eu não estou lembrando. O nome dele é Pedro. Teve uma experiência muito grande com Deus. Jesus. Eu sei que alguns anos depois ele era membro de uma igreja e ali trabalhava com os embaixadores do rei. Olha a embaixada de novo aí. Entendeu? Então essa aí foi uma das mais brilhantes. E tem muitas outras histórias de casais que um casal não queria ir ao encontro de jeito nenhum. Esse encontro nós realizamos em Rio Bonito, no acampamento Batista. E é muito longe, a distância. E ele, na metade do caminho, ele fugiu. Voltou para casa. Voltou para casa. Quando chegou lá, que eu não vi o carro dele, o que eu fiz? Eu voltei, fui na casa dele, botei os dois dentro do carro e levei de volta. 2, 3, 4 horas da manhã, eu estava chegando em Rio Bonito novamente. E eles tiveram que estar ali participando, né? Participando daquele momento especial. E ele é meu amigo hoje, deve estar completando 70 anos agora, sábado, depois da manhã ele completa Que 70 legal. anos. Legal. Não vou falar o nome dele, não, mas quando eu falar a história, ele já sabe que eu estou Já falando. vai saber. 70 anos sábado que ele está Que completando, legal. para a glória de Deus. E aí, em algum momento, pastor Adilson, desse seu momento de chamada, de conversão, o senhor falou várias vezes que é um empreendedor. E aí uma pergunta ficou aqui na minha cabeça, né? Como que esse Adilson, empreendedor, pastor e líder e empreendedor, chega aqui na Memorial em Jardim Primavera, porque a gente começou o podcast esse ano, ano passado, na verdade, né? Pensando justamente nessa celebração dos 30 anos de organização da Batista Memorial aqui em Jardim Primavera. E aí, o pastor Orlando falou que pegou o finalzinho, né, da sua liderança de embaixada lá na Vila Leopoldina, algumas situações que o senhor não lembrava, nem poderia, né, porque muitos meninos. Mas em que momento a história do pastor Adilson Porto se conecta à história do pastor Orlando Duarte? Como é que isso aconteceu? Que pergunta fantástica. Eu gosto de contar essa história. Então Eu conta gosto, pra gente gosto, essa gosto. história. Eu morava aqui, próximo da SEDAI de Primavera. Quando eu vinha de Betel, eu pegava a Pioneira e passava aqui. Passava por aqui. Determinado dia, Deus falou no meu coração, não tem um lugar aqui para botar uma igreja? Eu falei, tem. Mas tem um trabalho da Junta de Missões ali embaixo, perto daquele lugar onde teve aquele incêndio ali. Sim, Ali na Pioneira. onde ali é a tem praça hoje. Isso, onde tem Sim. aquela praça linda ali, tem um trabalho da Junta de Missões ali. E, por alguma razão, não deu certo. E vieram a acabar o trabalho ali. Nesse momento, Deus falou muito mais alto no meu coração a necessidade de ter um trabalho aqui nesse local. Estava sozinha, a primeira igreja Batista Jardim Primavera lá embaixo. Do outro A lado. nova primavera não existia, como nós, que graças a Deus usou para iniciar. A outra central está lá embaixo e aqui sozinho. E eu comecei a falar com Deus para ele mostrar um lugar, porque sem lugar não teria condições. E eu estipulei para Deus aonde seria o ideal. Falei, Senhor, eu queria entre o Anton Dvorak e essa próxima escola
E aquela curva que tem ali, essa curva que tem uma oficina mecânica aqui na frente, Sim. ali na frente. E eu falava com Deus, Senhor Deus, eu queria um local entre Antônio de Fossac e aquela esquina lá. Passei aqui muitos domingos, muitas quartas-feiras, muitas vezes. De repente, estava uma placa nesse terreno aqui. Vende-se esse terreno. Não era esse terreno todo não, né? Que aí é outra história dele. Era um terreninho 12 por 30 à venda. E com um quarto grande, podemos dizer assim, né? Um quarto grande, bem grande. Um banheirinho. Com um banheirinho 5 por 4, 20 metros quadrados aproximadamente. Não era tão grande assim, não. Aí eu parei e fui chamar o dono da casa para saber. Né? Eu não vi o garoto até hoje, mas é interessante. Os valores, talvez o Orlando com a cabeça mais fresca, né? Vai lembrar com mais facilidade. Eu cheguei para ele perguntando o quanto ele queria. Aí ele falou, parece que 10 mil reais no terreno. Aí o filho dele falou, papai, o senhor não falou que ia vender o terreno por 8.500, porque o senhor precisava era de 8.500? Aí eu falei, os 8.500 eu dou. Eu cheguei na igreja Betel e falei 8.500. A igreja, você não tem dinheiro, pastor? 8.500. Aí eu sou obrigado agora a dedurar um secretário executivo que tinha aqui na ordem dos pastores para cá. Roberto de Martorres. Não, pastor Silas da Costa Moreira. Olha o que o pastor Silas fez, Adilson. Eu tenho dinheiro aqui, esse pessoal da junta vai bater em mim. Tenho dinheiro aqui e daqui a 30 dias eu tenho que colocar na junta de missões, que é um dinheiro de oferta para a junta. Eu tenho 30 dias para depositar. Se você em 30 dias conseguir esse dinheiro, eu confio em você, confio na igreja. Pronto, compramos o terreno. Agora eu entendi E pagamos. as aventuras que a gente faz. Agora eu entendi, tá tudo explicado agora. E pagamos a junta de missões. Pagamos a junta. Agora, como é que nós íamos fazer? Quem eu colocaria aqui para trabalhar? Aí eu fui no seminário. Porque o senhor pastoreava a Betel de Betel nessa época. E queria alguém para me ajudar aqui. Aí fui lá no seminário. Lá no seminário, procurei o pastor Joalim Chaves de Menezes. Aí, falei assim, aí falei com aquela menina, Evangelina. Aí falei com a Evangelina falou assim, o pastor Joalim não está aí. Mas veio outro dia, eu falei sim, aí eu comecei a olhar o quadro de nota dos alunos. Aí eu vi lá Orlando Antônio Duarte, esse seminarista. Aí eu falei, quem é Orlando? Ele era ou é lá de Vila Leopoldina. Eu falei, acho que eu conheço ele. Ele mora onde? Na mesma noite, hein? Me deu o endereço de onde, eu vou falar, hein? Me deu o endereço de onde ele morava. Ali no Sarapuí, atrás daquele UPA que tem ali na entrada ali. Uhum. E eu fui para lá. Tem um poste na frente, portão ali, chamei, ele veio me atender. Aí, na hora que eu entrei, a casa era tão pequena que ele morava, que ele teve que sair para eu entrar. Aí depois ele Conta de história, A casa era de material. A casa do tamanho do apartamento que as pessoas compram hoje. que a gente vê aqui nessa. Agora, sala, cozinha, banheiro. Eu conheci essa casa. Cara, melhor que esse conjunto que começa na porta daqui. Mas muito bem cuidada, era uma casa muito bem cuidada. Isso não resta a menor Eu me lembro dúvida. dessa casa. Mas era pequenininha. É um exagero que eu estou dizendo que ele tinha que sair, sim. fazer uma brincadeira sadia para mostrar que ele morava num cubículo. Não é? E de cordonizes, que é bem pequenininho. Tá? Aí eu perguntei a ele, eu falei para ele o que eu vim fazer ali. E ele falou, tá bom, pastor, nós vamos orar. Eu falei, você está pensando que eu fiz o quê? Para chegar até aqui, eu já orei. Deus mandou vir te convidar. Você já não tem que orar mais, você só tem que aceitar. Interessante, pastor, um adendo. Eu já trabalhava na igreja, eu era líder do coral jovem, eu era professor de escola bíblica,
eu era pregador de ar livre, pregador do culto nos lares, e eu tinha aquela sensação dada por Deus que quando eu terminasse o segundo ano do seminário, Deus estaria me chamando para uma obra. Então, eu já vinha orando 2 anos. Os dois foram chamados no segundo ano. É. Olha aqui, olha. Eu não tinha parado para tentar essa coincidência. Mas eu tinha aquela consciência, até porque Márcia já tinha essa vocação também. Eu lembro do nosso período de namoro. Eu disse, Orlando, eu olho para o céu e vejo que Deus tem me chamado para uma missionária, eu não sei aonde, mas eu sei que Deus está me incomodando para o ministério. Quando você foi lá em casa, eu não te falei na época, mas eu já via como resposta de oração, porque eu estava 2 anos para ser mais útil a Deus, né? Orando, porque eu sabia que Deus estaria me Mas você levando sabia, para o agora trabalho. vai ser um debate nós dois. Você sabia? Por que falou? Agora eu vou orar primeiro, tá, Porque eu não pastor? sabia se eu me levar para o campo, eu sabia. Mas que era para uma igreja doida, que há 30 anos atrás já batia palma, uma igreja já fora da curva. Aí eu tive que pedir conversão, é aqui mesmo, meu Deus. A primeira Há 30 vez. anos atrás, a igreja desse pastor já usava calça comprida, já batia palma, era totalmente fora do modelo tradicional batista. Convidei ele para ir fazer uma visita à Igreja Batista Betel, para ver se ele gostava. Quando ele chegou lá, que viu o culto, ele falou, pastor, eu não vou me adaptar aqui, não. De jeito nenhum eu vou me adaptar. Pastor, se o meu pastor, que era o Jerônimo Nunes Patrício, souber que eu vim aqui, já pode até me disciplinar. Peraí. Isso numa era pós-moderna, né? Acho que o moderno já passou até. Hoje o pessoal usa cabelo verde, hoje o pessoal prega pela internet, tem vários tipos de música, tem pastor que toca cavaquinho, né? Mas como é que era isso? Pra galera que não conhece. A galera não conhece, eu não conheço essa época. Como é que era a liturgia na época que o senhor enfrentou, que o senhor teve que enfrentar? Não, na verdade, o nosso culto era um culto normal. De Só Vila que- Leopoldina, que é o que ele quer saber. A sua era fora da curva, Betel. Mas uma igreja tradicional, ela só cantava cantor cristão. O baterista para tocar era assim, Tinha baterista. nem tinha. E quando né? tinha, Muitas Paulisteia nem nem tinha. não tinha Mas bateria. não podia, não era. Era a época do órgão. A bateria era Teclado. mal vista. Violão, talvez. Era aquela coisa bem litúrgica. Era órgão, piano. A maioria das igrejas não tinha piano, nem teclado. A maioria das igrejas tinha órgão. Aquele corgue. Isso aí. Quem acompanhava o coro e acompanhava a congregação era o organista. Era aquele negócio. E Oh. a liturgia era feita com era hino do cantor cristão, hinos sacros tradicionais, e não tinha equipe de louvor, isso é coisa moderna. Né? Nessa época não tinha isso. Equipe de louvor, bater palma, usar calça no culto, isso era disciplinado. A nossa ministra de música, uma palhinha aí pra gente aí. Isso aí tem a ver com a cultura europeia, aquele culto Sim. mais formal, mais Sim, tradicional. no Brasil a gente copiou o modelo. Fomos evangelizados por estrangeiros. E o modelo foi copiado. Inicialmente, aquele modelo era muito bom. Paletó e gravata também está nessa história aí, tá? Exatamente. Gente, ir para o púlpito de manga de camisa, assim, igual o pastor vai hoje, era a exclusão na certa, não tinha isso. Né? A gente não podia frequentar os cultos de calça comprida. Eu me lembro na Vila Leopoldina, quando a bateria voltou pro culto. A gente fez um culto chamado por saudade, né? Para a gente resgatar os irmãos que estavam afastados. E aí a bateria apareceu no culto. Foi um conjunto convidado e tinha baterista. E aí eles usaram, a bateria estava lá, mas ninguém usava. Então, assim, ir para uma igreja que batia palma, que cantava outra coisa que não fosse cantor cristão.
que tinha contrabaixo, bateria, guitarra era instrumento do cão, não tinha. E o louvor lá era muito bom. A turma do Adilson, naquela época, tinha um louvor top. Há 30 anos atrás. De onde saiu isso? Um homem que foi criado numa liturgia tão tradicional, conservadora. De onde saiu isso? De onde veio esse rompante? Não foi rompante, não. Foi a necessidade das pessoas a serem evangelizadas. Porque o hino do cantor cristão é legal, mas cantando a antífona, que é o número 1 do cantor cristão, é terrível, fica difícil. As pessoas têm que fazer uma mudança, senão não daria certo. Quando eu cheguei na Betel, eles sempre seguiram a orientação do pastor da igreja. Eu não precisei chegar lá e dizer, agora, a partir de hoje nós vamos bater palma, não. Aquilo nasceu. Até porque eu lembro quando eu assumi Central de Xerém, a minha, como é que fala, educadora religiosa, formada, ou se formando pelo IBE, a irmã Selma Cristina, não sei se foi Selma Cristina ou se foi Gedida Galdino, tá? Começou a bater palma no culto central, batendo palma. Quando eu vi aquilo que eu estava lá na porta, que eu olhei, falei, meu Deus. Depois eu chamei, para com isso, essa coisa não é nossa, não. Isso comigo. Aí 2 anos depois, Deus foi fazendo uma obra diferenciada. Havia necessidade de trazer alegria para o povo. Os jovens estão lá fora, tá, cantando outro tipo de música. Qual é o problema da pessoa pegar um cavaquinho para tocar? Qual é o problema de tocar um pagode? É para God, é para Deus. Qual o problema? Só que o diabo, tá, ele foi mais esperto nos seus asseclas, foi lá e pegou esses instrumentos, pegou essas notas, pegou esses ritmos, pegou para ele. Só que, graças a Deus, que nesse período as pessoas estão tomando posse daquilo que é nosso, para ganhar as pessoas para Cristo Jesus. Então a igreja saiu da membresia pequenininha para estourar. Eu faço uma comparação assim. Talvez vocês podem nem entender e quem está ouvindo não vai entender. Quando eu assumi Betel, tínhamos 2 carros na igreja. Era o meu carro e o carro do tesoureiro. Era o carrinho, porque ele era um empresário também. Eram os 2 carros que tinha, mais ninguém tinha carro. 9 anos e meio depois, a rua ficava superlotada de carros. Da gente colocar pessoas tomando conta lá fora para não colocarem na porta no portão de carro dos outros. Era uma quantidade muito grande, a igreja enchia. A igreja enchia. Foi a primeira igreja que recebeu a visita de um amigo, Jaime, arquiteto, engenheiro, e ele foi lá visitar a igreja e olhou assim e falou assim, pastor, eu posso dar um presente para a igreja? Eu falei, pode, porque está tão feio aquele teto ali, porque aquele teto, igual como era aqui, está tão feio. Posso, pode. Eu quero doar. Eu falei, vem cá, chamei o diácono rapidamente. Ele falou assim, ó, eu vou dar forro todo. Aí quando ele falou do forro, que era o mesmo forro da Caixa Econômica no Rio de Janeiro, eu falei, mas a lâmpada é muito cara. Ele falou, não, nós vamos dar a lâmpada também, de luz dia. Aí essa frente aqui não está bonita. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar todo o material também aqui para frente, o senhor vai ficar aqui uma semana, no máximo 2, com 5 funcionários nossos, só dando almoço para eles. Tá bom? Só isso. A iluminação era tão boa, que as mulheres tinham que se maquiar, senão viu os furinhos do rosto de cara. Foi assim que a igreja Betel chegou ao ápice, entendeu? De uma igreja comunicativa. E a primeira coisa que eu fiz lá em Betel, foi sábado de manhã, tá? Eu marquei um futebol. Eram 5 pessoas só. Não teve futebol. Na segundo sábado, eu marquei um trabalho tipo IBGE, como é que nós chamamos? Censo. Fazer um censo com a seguinte pergunta: se a Igreja Batista Betel saísse desta localidade, você sentiria falta?
Teve gente que falava assim, Igreja Batista Betel, onde fica? Ué, tem Igreja Batista aqui? Aí, com todos esses resultados, nós traçamos um plano de chegar até a casa de cada um deles. E se hoje a Igreja Batista Betel sair de lá, as pessoas vão chorar. Sim. Pastor Dilson, mas nessa história que começou aqui o trabalho, tem algumas histórias assim que marcou o teu coração que você pode compartilhar com a gente? Aqui tem muitas histórias. Muitas histórias. Mas talvez você queira relembrar de uma. Quando você, pastor Orlando, foi à casa de um proprietário de um terreno ao lado do primeiro terreno que nós compramos, que eu acredito que era este aqui, onde nós estamos, e do lado nós queríamos comprar. E ele procurou o dono do terreno, que morava aqui próximo, foi lá conversar com ele, no sentido de comprar o terreno. E o proprietário, a autoridade de dono, disse que não venderia o terreno para a igreja, que era preferível colocar, ele já estava até pensando em colocar uma birosca para vender cachaça e outras coisas do lado da igreja. E esse rapaz, tentando acertar, quem sabe, falou para o dono do terreno: querendo ou não o senhor, esse terreno será da igreja. Foi isso mesmo. Nesses termos. Nesse termo. Nesses termos. Ele chegou para mim, todo feliz que tinha dado essa resposta. Falei, você errou, cara. Era hora de você cozinhar no banho-maria. Agora ele não vai vender mesmo. E ele disse, mas se é da vontade de Deus, o senhor não entende que o terreno da vontade de Deus tem que ser nosso? Eu falei, entendo, mas não é assim. Então vai ser nosso. Passado alguns meses mesmo, né? Estando eu em casa, fui procurado pelo pastor Eurípides, da Igreja Presbiteriana, morador aqui no bairro também. E ele disse, pastor, tem um terreno que foi me oferecido do lado da Igreja Batista. E ele disse que para a Igreja Batista ele não vende mesmo. E contou toda a história que eu já falei. Pela ousadia e talvez a maneira arrogante do pastor falar. Na verdade, você não era nem um pastor, né? Era aquele seminarista, né? Já era o pastor. Acho que eu já era pastor. Eu já estava com toda a ousadia pastoral. Disse que não venderia. E eu falei para ele se ele venderia para outro pastor. Ele falou, para outro pastor eu vendo. Para mim. E eu fui procurar o rapaz, ele disse, não, eu vendo para o senhor sim. Não venda para aquele pastor lá da igreja, mas para o senhor eu vendo. Tá? Ele só ficou chateado porque no dia de passar a escritura o Orlando não estava lá. E é bem interessante essa história, né? São histórias de fé. O pastor Adilson ligou para mim nessa época. Eu trabalhava como gestor da empresa do meu irmão e ele ligou para mim e falou assim, Orlando, ó, o proprietário do terreno do lado quer vender o terreno e você tem 15 dias para levantar esse valor. O preço de um terreno hoje seria assim, uns 150 mil. Ó, você tem 15 dias. E eu com o telefone, falando com o pastor Adilson, pode fechar negócio. Daqui a 15 dias a gente vai ter o dinheiro. Sem R$1. Sem R$1 no bolso. É verdade. História é história de fé. Essa é história de fé. Quando a gente chegou na igreja, que a gente passou o desafio para a igreja, um persiliano tinha de comprar um carro zero e ele tinha em espécie metade de um carro zero. Imaginar que um carro 100 mil reais, ele tinha assim uns 50 mil reais. Porque ele era idoso, o cara não aceitou parcelar outra parte do carro para ele. Pastor, doar eu não posso não, mas eu posso prestar para a igreja. Minha mãe, como boa mineira, tinha uma reserva, uma caderneta de poupança. Orlando, olha, se precisar, conta comigo. E aí dízimo, oferta, campanha. No final ainda ficou um valor. Meu irmão era empresário nessa época. E aí aquele valor, você, Orlando, eu também presto aí para a igreja. Então, em 15 dias,
nós levantamos uma quantia para comprar um terreno aqui em Primavera, que a preços atualizados hoje seria 150 mil reais. Mas, pastor Adilson, com certeza, foi um instrumento de Deus, que para mim, o homem não obedia, mas Deus quis que fosse da igreja, Sim. é um fato e foi uma palavra determinada no mundo espiritual e que aconteceu. Não, mas você foi ousado, foi? Foi. Ele saiu bravo, machando, que a esposa dele também era evangélica, era presbiteriana, que eu não tinha direito de falar com ele assim, que ele também era filho de Deus. O negócio foi tenso. Foi tempo. Mas ele chegou lá, conversando com ele, falei, então tá bom, eu vou comprar terreno. O terreno é meu. Eu tenho que ter ato de fé, não tem? Aí, Fernando, agora a fé é sua para colocar em prática. Eu comprei tu Paga. Aí o terreno, graças a Deus, foi bênção. E quando a gente fala na história daqui, que a gente não pode falar tudo de uma vez, gente, olha o tamanho. Nós compramos 2 terrenos a princípio, e alguns outros foram doados, e outro foi doado. Foi cada coisa que São aconteceu. 5 mil metros, pastor. 5 mil. Foi cada coisa que aconteceu aqui que não dá nem para pensar, mesmo com toda a história de fé que a gente acredita, a gente fica assim, desacreditando de nós mesmos ou da própria liderança do pastor em ter conseguido tudo isso com a bênção de Deus. E tudo começou com a sua oração passando aqui nessa rua. Tudo começou. Você imaginava que, sendo jovem no ministério pastoral, orando, um dia ia passar aqui, está aqui hoje no podcast, né, e ver toda essa história de fé. Não tem nem como você imaginar que daquele trabalho que começou na garagem ali, que o primeiro visitante era um testemunha de Jeová, o primeiro testemunho, o primeiro visitante era um testemunha de Jeová, que acabou se convertendo. E eu perguntei, por que o senhor chegou aqui? Não, eu sou irmão do Elcio lá de Betel, e eu tenho costume de ir lá ouvir o senhor. Aí quando falou que o trabalho era aqui, eu vim para cá. Eu falei, é seu. É o esposo da irmã Elcine. Ele tinha se separado e casou depois, 20 anos depois, mais ou menos, casou com a mesma esposa e eu fiz o casamento dele. E o primeiro caminhão de aterro foi ele que colocou aqui. Moelias. Mas Né? é assim São que vai histórias ter de fé. Né? Foi um casamento que deu gosto fazer, um casamento de restauração. Restauração. Ela orava, chegou aqui na igreja com os filhos pequenos. Pastor, meu marido me largou, mas eu tenho orado. E depois de um período longo, dos 20 anos, creio eu, ele se separou lá da situação que ele estava e voltou e casou com a mesma mulher. E eu fiz esse casamento. E foi o início, né? Aí, seminarista, para discipular testemunho de Jeová, filho, vai papear a Bíblia. Você tem que estudar muito para não passar vergonha. Mas eu lembro que eu disse assim, Orlando, é seu para discipular, tá? Tchau, até logo. Dá teu jeito. Já tem jeito. Tem uma outra história bem interessante, né? A gente começou o trabalho e o pastor Adilson, muito amorosamente, falou assim para mim, Orlando, o recurso que você precisa para essa obra missionária está no bolso das pessoas que você vai ganhar para Jesus, que está lá fora. Você lembra disso? Lembro disso. E eu uso muito essa frase. Quando alguns pastores começam a reclamar de condição financeira da igreja, eu digo, o dinheiro que você precisa para movimentar a obra ou outros detalhes da sua igreja está no bolso daqueles que vão se converter. Então vai lá fora e traga-os. Pastor. E eu preparei essa palavra e graças a Deus, Deus abençoou. Aproveitando o gancho. Vamos aproveitar aqui que nós temos 2 pastores, né? E tem um pastor já veterano, pastor experiente, né? Qual seria a palavra hoje que o senhor daria para um pastor que está querendo começar agora, um jovem, está querendo começar no ministério agora? O que o senhor deixaria de sabedoria para eles? Caramba, que pergunta difícil. Até agora essa é a pergunta mais difícil. Porque cada pessoa tem um sentimento, tem uma emoção, tem responsabilidades. Cada um tem um jeito de pensar. Talvez eu fui assim muito ousado, mas tem que ser ousado para fazer a obra do Senhor. Eu fico pensando em Moisés.
recebeu de Deus a seguinte orientação. Não tem situação? Vamos fazer um diálogo aqui, Moisés e Deus. Deus falou, você está pedindo o quê? Você quer passar com o povo? Pega aí o cajado, vai lá e bate. Vai lá, toca lá. Mas, Senhor, mas eu vou tocar e aí? Vai lá e toca que vai abrir esse mar e você vai passar. E eu gosto de lembrar que passou a pés enxutos, como diz o texto da palavra de Deus. Isso quer dizer que nem lama tinha. Não me pergunta como Deus faz. Eu só sei que ele faz. Então, quando alguém deseja o episcopado, ou seja, ser pastor, tem que ser pastor de ovelha. E ovelha tem carrapicho. E muitas vezes, quando você está tirando o carrapicho, pega em você. Mas se você tiver um contato maior com Deus, intimidade com Deus, Deus tira o carrapicho de você. Você tira da ovelha e ele vai tirar de você o carrapicho. Ele faz você fazer a obra. Ele. A obra feita pelo homem, o que aconteceu com o Titanic? Foi para o Beleléu. E tantos outros prédios, a gente vê aí uma bombinha, boa, e cai tudo. Mas quando está nas mãos de Deus, então, qualquer jovem que queira ser pastor, ser líder, a primeira coisa, coloca a sua vida verdadeiramente nas mãos de Deus. E corre para a galera, porque a vitória é na serra. Acho que essa história, pastor, assim, do pastor, assim, eu, quando vim para cá, eu agradeço o convite, sempre honrei o pastor. Sempre me honrou. Pastor pedia para fazer uma coisa, eu fazia o que você pedia e mais alguma coisa. Lucas 17:10. O quem faz somente aquilo que é mandado é servo inútil. E você fazia muito mais do que era mandado. Vamos usar o... E fui forjado, não tinha moleza, né? Eu lembro que quando eu vim para cá, uma amiga nossa, e hoje até já perdi o contato, mas ela virou e falou assim, olha, tem certeza que você vai trabalhar com o pastor Adilson? O pastor Adilson ele é firme, ele fala, e se ele tiver que chamar a tua atenção, ele vai chamar a tua atenção. Senão não tenho medo de ser chamado a atenção, não. Pode ficar tranquilo e vir, e na caminhada a gente abraçou o desafio. Mas se eu chamei a atenção, me perdoa, tá? Também não. Eu não lembro nenhuma vez que tem que chamar a atenção. Não, você era firme. Eu lembro no encontro de casais, eu tinha um compromisso. Meu Deus. Cheguei um pouco atrasado e tive que me arrumar correndo pro meu compromisso. E eu lembro de escutar assim, ele sabe do horário, tem que chegar no horário. Chegou atrasado, não dá moleza. Não tinha corpo mole. E eu tinha que estar aqui no trabalho missionário, eu preguei de manhã, saí correndo para fazer uma atividade que era hora de almoço e chegar para uma correria, tu não bastava a régua, não. Ou dava conta, ou dava conta. Não tinha corpo mole, não. Quando eu escuto essas histórias assim, muitas vezes eu fico meio avexado. Mas quando eu vejo, vou usar a palavra sucesso, ou o ministério realizado, que eu vejo na vida dele e na vida de alguns outros, eu me alegro como eu era. É porque a forma era firme e gerava pastores também firmes. Porque o pastor frouxo, que começa a colocar a culpa na igreja, começa a colocar a culpa no bairro, e não coloca diante de Deus os seus desafios, porque você colocou um aspecto aí interessante desse trabalho aqui que vale a pena a gente lembrar. A junta de missões veio para cá, não deu certo. Eu lembro que Vila Canaã também assumiu esse trabalho junto com a junta de missões, não deu certo. Eu lembro que a primeira igreja de Primavera teve aqui também nesse trabalho, não deu certo. Então, assim, o trabalho aqui não era para um pastor que também fosse de mimimi. Porque a gente chegou aqui no bairro, no meio de uma crise, né? Tinha uma grande igreja aqui no bairro passando uma crise muito grande, e aí a gente chega num lugar que as pessoas falavam mal de igreja, falavam mal de crente, um lugar que não tinha asfalto, não tinha infraestrutura, um lugar que quem melhorava um pouquinho queria mudar de Primavera. Se eu melhorar um pouquinho de vida, eu não queria mais morar em Primavera. Estava aqui considerado roça, considerado interior, mas Deus mudou a história do bairro. Eu acho que a Memorial aqui, pastor Adilson,
ela, depois da presbiteriana, a gente tinha que a presbiteriana, a gente tinha as batistas mais distantes, mas a Memorial hoje ela é uma igreja de referência pela seriedade que começou, né? Começou com integridade, começou com muito vigor, começou com valores e princípios que com certeza estavam no teu coração. E eu lembro que quantas vezes eu me via pregando, ou às vezes assim, orientando os mais jovens, isso aqui eu aprendi com a Disso. eu me vejo fazendo aquilo que você foi Eu- referência na minha vida. E eu fazendo muitas das vezes o que o pastor Jali Chaves de Menezes fazia. Referência. Minha esposa uma vez falou assim: você batiza igualzinho o pastor Jali. E isso é uma honra, não é, pastor É, Adilson? É você também, pastor Orlando, poder entender que repete alguns princípios, é a questão do modelo, né? De ter um modelo, e esse modelo foi um modelo rígido em alguns momentos, mas necessário. Rígidos e bons, né? A igreja ela tem você tem netos de pastoreio, a gente consagrou 7 pastores que estão hoje no exercício e alguns deles vieram da vida militar. Então, esse modelo mais sério, mais rígido, com valores e princípios, isso também traz uma identidade. E essa identidade está no seu coração, que passou para mim, que passei para os pastores que eu consagrei, e que é passado também para os líderes mais jovens. Né? Compromisso, responsabilidade, não colocar desculpa, não ficar focando nos problemas, mas achar uma solução, avançar, crer que Deus é provedor, crer que Deus está com a gente. Então, Dani, o conselho que eu deixo para pastores mais jovens é: não coloque a culpa no seu pastor, não coloque a culpa nas pessoas, mas entenda que a igreja é o corpo de Cristo. Ora, precisa ser tratada, ora também tem seus carrapichos que tem que ser tirado, mas é um corpo saudável, ainda que em algum momento esteja em cura e processo de restauração. E o pastor que entende isso e é apaixonado por Jesus, ele vai avançando, essa igreja vai crescendo, e tudo que é saudável cresce. E cresce segundo a espécie. Então, a integridade do coração do pastor Adilson, eu absorvi muito, passo para os nossos liderados, passo para a nossa equipe de trabalho, passei para os pastores que eu consagrei. Então, isso é um modelo, né? Ter bons modelos e crer que Deus é o principal modelo, Jesus é o principal modelo da nossa história de fé. Agora, o senhor falou sobre o empreendedorismo, né? Sempre foi um homem de empreender. E o quão importante o senhor acha isso para os pastores que estão chegando, né? Como o senhor conseguiu conciliar essa história de um homem que é um grande empreendedor, é um grande pastor, e essa história não se divide? É uma história só, né? E às vezes a pessoa fica com medo: não, mas eu vou ser pastor, vou ter que abandonar tudo. Alguns talvez, né? Ou, não, eu quero ser um empreendedor, então eu não posso ser pastor. Mas a gente tem aqui um grande pastor, que é um grande empreendedor. Como é que foi isso? Eu acho que tem lugar para tudo. Tem pastores que ele não tem aptidão, vou falar assim, de aptidão, para se envolver em 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então ele separa aquele que ele acha que é o melhor, que é a igreja. Ele vai ser um pastor de tempo integral. Mas eu oriento a todos os pastores, se possível, façam uma faculdade. Vou falar aqui entre aspas, vou falar baixinho para ninguém ouvir. Tenha condições de não ser pesado a sua igreja. Tenha condições de você, a qualquer momento, deixar o ministério e fazer com que sua família passe necessidades. Então, tem uma faculdade que, se acontecer qualquer problema de você deixar uma igreja, você tem uma faculdade, tem um curso profissionalizante, algo que você possa fazer, entendeu, para sustentar a sua família, para não ficar dependendo de igreja. Isso é muito importante, é um conselho também que eu dou. No meu caso, eu sempre fui empreendedor e 37 anos de pastor. Como empreendedor e dono da coisa em si, dono do negócio, tá? Eu tinha oportunidade de a qualquer momento sair e atender a igreja. É igual um pastor que é professor. Ele dá aula de manhã, ele não deixa de ser um profissional na área de educação,
Ele vai dar aula de manhã, ele vai dar aula à tarde, ele vai dar um tempo para a igreja, entendeu? E se ele fizer uma boa liderança da igreja, acaba as atividades da igreja não sendo tão pesada para ele pode delegar para outros e ficar somente orientando. Ele tem um colegiado, ele pode orientar esse colegiado e fazer um bom trabalho, ele tem o empreendedorismo dele, enquanto os outros membros da igreja também estão ajudando. Eles vão ficar felizes por ser uma atividade da igreja, e ele, como empreendedor, também pode ajudar nas necessidades da igreja, sem ser pesado também a igreja. Tá certo? Isso é muito importante. Não tem gente que diz, vou fazer teologia, acabou. Não. Vai fazer direito, vai fazer psicologia, vai fazer algo que possa, a qualquer momento, você usar na vida profissional. Um psicólogo, pastor psicólogo, ele não pode toda manhã atender no consultório dele? Pode. Ele não pode dar as tardes que necessita para a igreja? Pode. Um bancário, se eu não me engano, ele trabalha em média de 20 a 30 horas por semana. 20 a 30 horas por semana. Um pastor, quando ele dá 20 a 30 horas por semana à igreja, essa igreja vai crescer muito. Ele não precisa dar todo o tempo para a igreja. Eu digo isso com conhecimento. 37 anos de ministério, eu fui 6 anos pastor de tempo integral. E foi o trabalho que eu pastoreei em Minas Gerais. Foi coisa de louco. Eu peguei a empresa, dei para os funcionários, né, se eles estão ouvindo é verdade, dei para eles continuaram a empresa até hoje, né, e eu fui para Minas Gerais. Depois voltei e comecei novamente a empreender. Parece que o negócio chama, não é? E com isso eu posso ajudar a minha família, ajudar a igreja. Então isso me facilita. E facilita para qualquer um. Então, conselho para o jovem, faz uma faculdade. Se você vai fazer teologia primeiro, ou vai fazer direito, ou qualquer outra faculdade primeiro, não importa. Mas depois faça teologia. E deixa Deus te usar. Não seja frouxo. Não use a teologia como um escudo. Né? Não, eu sou um pastor, Não. Levanta a bunda, direito, temo. Corta. E vai estudar. Vai trabalhar, cara. Né? Alguns tentam se subverter o meio e usar como um escudo. Não é isso, né? Não é isso. Não. A teologia não é para ter escudo. A teologia é para fazer o trabalho do Senhor. A teologia só te dá um conhecimento a mais. Porque quem te capacita é Deus, não são os professores no seminário, não. Você não vai para o seminário para ser pastor. Você vai para o seminário para aprender mais e ter conhecimento suficiente para fazer a vontade do Senhor com mais facilidade. Para entender um pouco mais, tá, os atributos de Deus na sua vida. Então a gente vai para o seminário. E Deus faz a obra do restante. Sempre é Deus que faz. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Você tem 35 anos de ministério, não é isso? 37. Eu tenho 31 de ministério e a gente se conheceu 2 anos de seminarista. Então, 33 anos que a gente está nessa caminhada. Juntos. Então, assim, a gente se conheceu, você era muito novo no ministério. Você estava garoto. Estava no ministério. E essas experiências que vão amadurecendo, hoje, Daniel, quando eu posso orientar um pastor mais jovem, e ele tem uma oportunidade de gerar um recurso extra para a sua família, esses dias um pastor que já cumpriu um ciclo está sendo chamado, eu falo, cara, vai, porque não é tempo, é gestão de qualidade, é intensidade do tempo que você aplica. Você pode ter um pastor de tempo integral que dorme até tarde, que não tem tempo de leitura, que não se desafia para um projeto, que não tem vida de oração, que não organiza, que não capacita líderes. Então, entre aspas, ele tem tempo integral porque não tem outra fonte de subsistência. E às vezes você tem um pastor que tem um trabalho secular, mas ele investe um tempo para gerir o seu tempo de oração, de leitura, de capacitar, de empreender, de entender os desafios da igreja. Ele é tão intenso que às vezes aquela 1 hora, 2, 3 horas que ele dedica em face a um outro que tem um ministério integral,
gera muito mais qualidade na vida da igreja. Então, na verdade, a pessoa acaba não sendo integral. Eu acho que o pastor deve ser exclusivo daquela igreja. Exclusivo. O tempo, como você acabou de falar, não é o tempo que vai fazer o bom trabalho. É a exclusividade que ele tem de estar orando, de estar lendo a Bíblia, nas devocionais, estudando, levando o alimento melhor. Porque se não botar alimento bom no coxo, o animal vai comer em outro lugar. E hoje, A ovelha fica melhor. hoje a concorrência de todos os sentidos é grande, né, pastor? Hoje a concorrência é grande. Agora, né? Para finalizar, a última pergunta da noite. O que isso quer deixar para a posteridade? Uma fala. Mas antes da última pergunta, Não, eu falei que eu não ia deixar passar. é contigo, né? E eu não posso deixar passar. Pastor, eu percebo, pastor Dilson, que você conseguiu fazer uma leitura e se atualizar no tempo. Se é de um tempo que a igreja não batia a palma, você entendeu que aquela dinâmica, aquele culto de um louvor mais atrativo e conseguiu implantar na igreja. Na nossa Baixada, você foi uma das primeiras igrejas que implantou o Ministério de Família. Pastor Adilson é referência de Ministério de Família em Caxias, no Rio de Janeiro. E hoje você congrega numa igreja que é toda pintada de preto. Como é que você entende, você, Adilson, você conseguiu fazer essas atualizações dentro de si mesmo para poder se permitir a entender o momento, aceitar o momento e viver esse momento dessas mudanças que a igreja vem surgindo nos últimos tempos, sem perder a essência, sem perder os valores, sem perder os princípios da fé cristã da Bíblia? Antes da resposta, eu posso fazer uma pergunta para a co-apresentadora? Sim, O que você procura numa igreja? Deus. Quando você vai numa igreja, você vai à procura de Deus. Sim. Outra coisa que você olha à sua volta na igreja que você quer ser membro ou visitou ali, o que você procura? Eu olho as pessoas. Eu olho as pessoas. E você quer ver o que nelas? Alegria. Alegria. Quando você vai numa igreja, esquece aqui a memorial no momento. Você vai numa igreja, o que você quer ver na igreja? Deus. Deus. E depois? Depois, Você quer ver o quê? organização. Organização. Muito bem. Eu fui morar em Niterói tem 2 anos e alguns meses. E visitei diversas igrejas ali. Diversas igrejas, muitas igrejas. De manhã, de noite, eu com a Sônia. E procurei. Visitei o quê? Umas 20 igrejas, 30 igrejas, algumas com consistência. Aí, não, eu só tinha ido uma vez na igreja, na primeira igreja batista em Rio do Ouro, Igreja Batista Essência. Eu fui na segunda vez. Aí primeiro eu fui num batismo. E a minha neta foi batizada, a Isadora, filha da Sani e do Ricardo, foi batizada e o pastor disse: olha, você é que vai fazer o batismo da sua neta. Eu falei, não, você sim. Você que vem discipulando ela com seu jeito de ser. Então você vai batizar a sua neta. E eu batizei a minha neta nesse dia. E foi uma festa. Mas mesmo aí, eu continuei, isso em dezembro, me tornei membro agora no mês de junho, tá? Eu fui visitando outras igrejas, eu queria encontrar alguma coisa a mais. Retornei novamente ali e a minha esposa falou assim, não está na hora da gente parar numa igreja? E cheguei lá, as paredes são pretas, os tetos são pretos, luz lá no palco, excelente para mídia, excelente para jogar, entendeu? Um negócio fantástico. E eu vi ali algumas coisas, eu vi Deus presente, eu vi a alegria das pessoas, eu vi a organização das pessoas, a organização da igreja. Eu vi a luta do pastor em fazer com que as células funcionassem com seus líderes, curso de membresia. O cara, quando chega na igreja,
Entendeu? Ele tem que passar por uma classe de membresia, depois ele vai lá para formação de células, Organização. e depois ele vai para outra TDL, acho que é formação de líderes de células. Tá? Eu vi isto acontecendo assim, na escola bíblica de manhã. Aí eu comecei a olhar os adolescentes. E uma das coisas que mais eu gostei dessa igreja, tem decisões de manhã. Após o culto da manhã, o pastor é maluco, ele faz apelo. E há decisões. Amém. Há decisões à noite. Não tem uma noite que não tem decisões. Tem um ano que a igreja não dá uma carta de transferência por aborrecimento de alguém que saiu da igreja. Só sai da igreja se for morar em outro local e fica difícil. Aí é normal sair. Entendeu? Domingo agora nós tivemos 30 batismos. Mais de 30 aclamações e pedidos de cartas de pessoas que vieram de outras igrejas. Só para vocês entenderem isso. A igreja fica lotada, que não tem até para cadeiras extras, gente em pé. Posso mandar depois os vídeos para vocês. A última coisa que eu vi que era parede preta. Sim. Eu vi o acolhimento. Acolhimento. Olha, eu já celebrei ceia, já junto com o pastor algumas vezes. Fiz tantas outras coisas. Eu sou mais velho, eu tenho 73 anos. Eu vejo os jovens me abraçando. Eu vejo, eu sou maneiro e já é. Entendeu? Eu falei, então já é. Todo domingo de manhã e de noite, tá? Tem o café da manhã, com cappuccino, com bolo, com não sei mais o quê, com não sei, aquele banquete lá para todo mundo que vai chegando, 18 horas começa o culto, tá? Aí tem uns 15 minutos para comer, o pastor falou que 6h20 arrasta a bandeja e guarda. Entendeu? Arrasta a bandeja e guarda. Então, a última coisa que eu vi que era parede preta. Uma outra coisa, a parede preta, a escuridão a princípio, né? Tudo escuro, com iluminações diferentes assim, entendeu? Eu não fico olhando com que roupa você está. Se você colocou o mesmo brinco, o mesmo batom, se você está segurando a mão do seu namorado, você está... Não vejo, porque não tem por que olhar para a direita ou para a esquerda. Se olhar para trás, não tem que olhar para frente. Aí quando eu olho aquela juventude lá cantando, lá não tem solo. Agora vamos ouvir um solo pelo irmão Dani. Aí o Dani vai cantar. Não, lá todo o que quer cantar vai cantar no conjunto. Lá no Ministério de Louvor. Você quer cantar, menina? Quer? Vem para a aula de música. Deu certo? Deu. Então vai lá, vai cantar. Tem 2, 3 grupos para cantar. Eu não precisa nem repetir todo domingo. Uma música gostosa, uma música atual. E do cantor cristão também, tá? Tá? Então, outras músicas que cantam, uma organização muito boa. Um pastor que prega de manhã, prega de noite, ele pega a mensagem de manhã, lapida ela, traz novamente à noite, parece que você está ouvindo pela primeira vez a mensagem. Onde a ceia do Senhor é servida pela manhã no domingo e à noite no domingo. Pastor, o senhor participa da ceia 2 vezes? Participa, eu vou de manhã e vou de noite. Participar 2 vezes. Porque tem muitos que não vêm à noite. E tem muitos que não vêm pela manhã. Então, pastor, com sabedoria. Isso é sabedoria, gente. Sabedoria. Aí eu vejo a quantidade, domingo retrasado, a quantidade de decisões, mais de 20 decisões de adolescentes e jovens na igreja. Amém. Glória a Deus. Eu vou me importar com a cor da parede? Não vou não, meu filho. Eu respondi para você? Por que eu estou na parede preta? Porque lá eu só aceito. Lá eu só aceito como branco, como preto, como vermelho, como amarelo, com cabelo enrolado, com camisa do Flamengo, do Vasco. Lá tem lugar para todo mundo, tem lugar para você que está sem igreja. Aproveite, Igreja Batista Essência, lá em Rio do Ouro, São Gonçalo. Ah, não, você mora aqui em Jardim Primavera? Ah, Igreja Batista Memorial em Jardim Primavera. É isso aí, é isso aí. E para fechar, uma mensagem que isso quer deixar para sempre, para a posteridade.
Você ensinou seu filho essas coisas todas, foi? Eu aprendo com você, com ela, aprendo com eles. Eu aprendo todo instante. E eu lembro disso na minha casa. Eu lembro disso dessa esposa. Dias difíceis nós já passamos todos juntos. Vocês iam lá. Falando como é que tá, vem aqui orar, vem ver como é que você tá. Eu lembro disso, eu lembro. Meus 7 anos, meus 8, 10, 11, hoje 28. Eu lembro. Só não deu ele com o filho pra aqui e largou. Óbvio, deixou ele andar sozinho. O filho tem que aprender a andar, mas o senhor não abandonou. O senhor nunca abandonou. Eu lembro disso. Enquanto você está falando, eu estou pensando o que eu vou falar. Pergunta novamente. Faz parte. Pergunta novamente. Que o senhor quer deixar de sabedoria, de uma história de fé, para posteridade, para sempre. E acreditar que Deus está sempre presente na sua vida. Amém. Sempre. Eu estava recitando um versículo agora, de Esdras 10, versículo 4. Esse versículo fala tão profundo ao meu coração. Recita novamente. Que diz assim: levanta-te, pois a ti pertence este negócio, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Eu gosto muito da levanta-te, a ti pertence esse negócio, pertence à sua família, pertence à sua vida emocional, a ti pertence a sua vida sentimental, a sua vida espiritual, a sua vida financeira, a sua saúde, a ti pertence esse negócio. Aí vem uma promessa de Deus. Aí a Trindade, quando ele diz, e nós seremos contigo, forma pluralística de falar de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, dizendo que e nós seremos contigo. Agora vem o finalzinho. Ser forte e haja. Por isso a palavra oração é orar com ação. Então ser forte, mas haja. Faz a vontade de Deus. Se eu conseguisse deixar esse versículo no coração de cada jovem, de cada um que está ouvindo, eu já estaria realizado. Porque o seu negócio pertence a Deus. Amém. A sua vida, a vida de vocês pertence a Deus. Amém. Glória a Deus. Vou convidar o pastor Orlando para estar fazendo a oração. E da mesma forma que nós iniciamos entregando na mão de Deus, nós damos a conversa aqui. Mas a presença de Deus continua na casa de quem está escutando. A presença de Deus continua na nossa vida. A presença de Deus emana por todas as histórias de fé, por todos os ensinamentos aqui, e que isso consiga alcançar muitas pessoas. Amém. Vamos orar então. Deus, nós somos gratos, ó Pai, por esse legado que fica para a posteridade. E que esse testemunho, ó Pai, do teu filho, pastor Adilson, dessa história que construímos juntos, possam também, ó Pai, impactar o coração dos vocacionados, líderes, homens, mulheres, membros de igreja, Deus, que talvez passem seus desafios e no meio do caos possam ver a ação de Deus, a criação, criar através da ação, trazer a existência que o Senhor tem, de novos sonhos, novas conquistas. Senhor, essa unção do empreendimento, do empreendedorismo, Senhor, na vida do teu filho Adilson, na vida dessa igreja, seja liberada sobre os jovens que querem empreender, vocacionados, mas que também terão suas profissões, vocacionados, mas que também, Deus, trilharão a conquista no mercado de trabalho, gerando provisões para suas vidas, para suas famílias. E assim, ó Pai, levante vocacionados, que sejam hábeis em várias áreas do conhecimento, sejam prósperos, sejam homens de negócios, homens empreendedores, de tal maneira que a tua igreja possa também usufruir e ser abençoada por ministérios desses jovens, que vão dar continuidade a tudo aquilo que o Senhor fez através de nós. Abençoe cada um que está sendo alcançado por esta palavra. Abençoe, ó Pai, os jovens dessa igreja, os ministérios dessa igreja que têm abraçado, ó Pai, esse momento, ó Pai, histórias de fé que brotou no coração do meu filho Daniel, e ele não está sozinho, Deus, ele está aqui com toda uma equipe de jovens. Abençoe esses jovens, que eles sejam excelentes também, abrem portas, abençoe a vida deles e que essa unção se multiplique sobre todos os jovens que estão nos ouvindo, o Ministério de Adoração, Deus, tua filha Vânia, com certeza,
tem feito um trabalho de excelência, que haja essa unção também, ó Pai, em adoração para a posteridade. E nós somos gratos, ó Pai, por esse grande mentor que passou pela nossa vida, pastor Adilson Barbosa Porto. Somos gratos pela vida da Sônia, da sua família, derrame unção de cuidado, de bênçãos do Senhor sobre eles, sobre a família do teu filho, levando em paz ao seu lar agora, em nome de Jesus. Amém. Amém.